do Senhor que nos fortalece. Nós podemos todas as coisas do Senhor que nos fortalece, porque a tua palavra diz que agindo eu ninguém impedirá. Como cantamos, como falamos, que mais vale um dia na tua presença do que outro mil lugares. Porque isso é alfa e ômega. E a partir do momento que nós entendemos que Jesus Cristo é o Senhor da nossa casa, é o Senhor da nossa vida, nós nos entregamos tudo ao Senhor. Porque o Senhor é a alfa, o Senhor é o ômega, o Senhor é tudo para nós, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Vamos sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Amados, aconteceu algo comigo. É interessante, né? E às vezes os sermões eles nascem de experiências que a gente passa, né? Que a gente acaba passando. Para lá, deixa eu ver aqui. Vou vir lá para frente. Volta de novo. É isso. Aí. Ok. E mais ou menos cerca de uns 20 dias, uma irmã procurou a Kelly, uma irmã da igreja mesmo, e contou para ela que foi visitar uma familiar, que um amigo havia morrido, né? E que ela queria aceitar Jesus. A Kelly chega e conta para mim, fala, que oportunidade maravilhosa dessa, eu vou perder. A mulher quer aceitar Jesus. Irmão, o que você faria se alguém falar para você que quer aceitar Jesus? Você tem que ir até a pessoa e apresentar Jesus para ela. Não é sério. Você lembra, sério? Lembra lá do Marcos e Ana Aline? Lembra? Também falaram que queria aceitar Jesus. Aí eu falei para você, vamos lá comigo, que tem uma família, um casal querendo aceitar Jesus. Olha que oportunidade maravilhosa que Deus dá, né? E quando a Kelly falou no meu coração, né, eu estava questionando por Deus, Senhor, as pessoas não querem mais aceitar Jesus, a gente faz apelo na igreja, a gente fala de Jesus para as pessoas, e aí aparece, né, logo depois da minha queixa, aí vem na porta da minha casa para falar que a nossa vizinha queria aceitar Jesus. E eu automaticamente, né, fui correndo lá para poder apresentar o Evangelho de Jesus Cristo, apresentar Jesus para aquela pessoa e para ela com a boca confessar e com o coração acreditar. Então são duas coisas necessárias para ser salvo, né? Falar com a boca e acreditar no coração. Amém? Você pode dizer isso comigo? Falar com a boca e acreditar no coração. Então se alguém quer aceitar Jesus, ela quer dizer com a boca dela, né, com sua boca, que ela aceita Jesus na vida dela. Diga comigo assim uma vez, em que convidamos Jesus para entrar na nossa vida. Ele entra e faz morar. Amém? Outra verdade, outro princípio. E uma vez, diga comigo, uma vez que Jesus entra na nossa vida e faz morada, Ele nunca mais vai nos abandonar. Amém? É interessante que eu falo isso essa manhã, né? Não foi Deus que abandonou a nação de Israel. Foi a nação de Israel que abandonou Deus. Essa é a verdade, né? Não é Deus que nos abandona, somos nós que abandonamos Deus. Na verdade, a contrapartida é sempre humana. Precisa ser para crer, né? E às vezes é humana também para desistir, né, nessa caminhada. Provérbios capítulo 24, 11 traz o tema do sermão dessa noite. Eu até falava isso para o Alexandre aqui, mais ou menos sempre umas 6 horas da tarde. A gente chega mais cedo, né? Então eu conversei com o Alexandre e falei, Alexandre, esse ano Deus tem colocado muito no meu coração as bases da fé, os princípios da fé. E os temas que eu tenho pregado têm sido mais voltados para essas bases da fé, que eu acho importante. Aí eu falei para ele, você acha que é a primeira vez que eu falo sobre as bases da fé na igreja? Não. E os irmãos sabem quantas e quantas vezes é certo.
Eu volto lá de novo, né? Aos princípios rudimentares da fé em Cristo, as primeiras coisas da fé. Meu último sermão aqui foi justamente dentro dessa linha. O penúltimo sermão também dentro dessa linha. A ideia é trazer as bases da fé para nós vivenciarmos isso na nossa vida cristã. Amém? Diga assim: eu preciso praticar o princípio, o início da fé na minha vida. É isso aí, é o primeiro amor, irmão. Tem muita gente que não sabe o que é voltar ao primeiro amor. Voltar ao início é voltar às raízes, às bases. Porque uma árvore bem fincada, ela tem raízes profundas. Você pode dizer isso para o irmão? Diga, o seu irmão que está do lado, aí tem esposa, aproveita, né? Aí tem um irmão do lado, fala também para ele. As raízes são as partes mais importantes de uma árvore, né? É lá que ela arranca os nutrientes, os alimentos necessários para ficar frondosa e produzir muitos frutos. Nossa vida cristã precisa de raízes profundas e raízes sadias, amém? Amém? Então é sobre raízes, é sobre isso que nós vamos falar. Eu coloquei ali no meu slide, né, esse slide aí, testemunho pessoal. É justamente esse fato dessa procura. E eu fui lá, contei para a irmã, falei: olha, a tua cunhada veio aqui, disse que você quer aceitar Jesus. Ela: não é verdade, pastor, eu quero. A senhora então vai fazer comigo uma oração. Feche os olhos, a senhora. Fechou os olhos. Lógico que primeiro, textos bíblicos e tal, né? Aí a senhora diga comigo assim: Senhor Jesus. Ela: Senhor Jesus, nesse momento, eu confesso que o Senhor é meu Salvador e Senhor. E ela foi confessando junto comigo. Eu confesso e te recebo no meu coração. Jesus. Aí ela: Jesus, venha entrar na minha vida e venha fazer morada na minha vida. Venha ser o meu Senhor, o meu Salvador presente. Ela orando junto comigo, e encerrou com ela: graças a Deus, entreguei a vida para Jesus. Qual é o próximo passo depois, irmãos? Vamos lá? Entregou a vida para Jesus. Qual é o próximo passo? O batismo. Aí eu perguntei para ela: a senhora quer ser batizada? Ela: é o que eu quero. Aí dá uma oportunidade. É o próximo passo. O que você acha, Elton? Boa notícia, né? É o próximo passo. O próximo passo é justamente o batismo. E como é que eu vou batizar uma pessoa que está com dificuldade para andar, está com dificuldade para sair do leito, né? Está com a idade, né? Está comprometida? Como é que vai ser esse batismo dela, né? Aí eu encontrei as filhas e falei com as filhas, né? Não falei com os filhos ainda, mas falei com as filhas: ó, vamos batizar com a mamãe. Ela: que bênção, pastor. Eu falei: então prepara, que vai ser em outubro, que vai ter batismo na nossa igreja. Então nós vamos ter batismo na nossa igreja, vamos ter batismo na casa de vocês. Ai, que maravilha. Falando: graças a Deus. Então eu tenho um espaço de tempo aí para ajudar a irmã na fé dela. Amém? Então, crescer na fé para ela se preparar para descer as águas do batismo. Deixa eu pegar aqui, agora posso dispensar os meninos, deixa eu ver. Então, Provérbios 24:11, né, ele nos desafia a agir em favor daqueles que estão em perigo de morte. Quem aqui está em perigo de morte? Vamos ver. Todo mundo. Não é? Então a fé nos desafia a ir de encontro com aqueles que estão em perigo de morte. Amém? Principalmente se a pessoa ainda não foi salva. Você conhece alguém na tua casa, na tua família, que ainda não foi salva? Que ainda não fez igual essa senhora? Entregou a sua vida para Jesus, confessou com sua boca e creu no seu coração? Você tem alguém na família? Não precisa falar para mim. Mas se você vai puxar na lembrança, vai ver que tem. Às vezes tem muita gente que é apegada a uma questão religiosa da vida, mas não tem uma experiência pessoal com Jesus Cristo. Ainda Jesus não é o Salvador e Senhor dela, ela é apenas uma criatura de Deus, mas ainda não se tornou filho. Diga comigo: quem tem Jesus é o Filho de Deus, tem a vida. Quem não tem Jesus não tem a vida. Então tem que ter Jesus para ter a vida, né? Para ter a vida. Não é apenas uma questão de morte física, né? Quando o texto fala, né? Quando o texto provérbio, vou voltar nele lá para os irmãos para ver bem, ó. Livra os que são levados à morte e salva os que estão em perigo de morte. Livra e salva. Como é que vai salvar? Somente por meio
de Jesus Cristo. Amém? Amém? Então, como cristãos, eu e você, nós somos chamados como instrumentos de Deus para salvar vidas, para salvar pessoas, compartilhando a mensagem do Evangelho, levando Cristo até essas pessoas através da pregação do Evangelho, no mundo que está perdido. O mundo que nós vivemos hoje é um mundo caído, um mundo que está indo e é o mundo que está acontecendo. Olha para a realidade, irmão, à nossa volta. O mundo está apodrecendo, está indo para a cova e precisa de Jesus. Amém? Diga comigo, o mundo precisa de Jesus. Então, qual que é o objetivo? Qual que é o objetivo desse sermão? É refletir sobre o chamado de Deus para sermos instrumentos da salvação, agindo para salvar almas que estão à beira da morte espiritual. Deus quer usar você. Pode apontar o dedão de profeta para o teu irmão? Fala para ele assim: Deus quer usar você. E Ele vai usar você. Você vai ver. Não vai faltar oportunidade. Você vai ver a hora que alguém vai chegar para você e vai falar assim: olha, eu não aguento mais angústia, eu não aguento mais sofrimento, eu quero alguma coisa. E você vai falar: olha, Jesus te ama, Jesus quer morar no seu coração, Jesus quer salvar a sua vida. Amém, irmão? Amém? Então, nós temos que entender isso. Primeiro de tudo, Deus nos chama, o chamado de Deus é para salvar vidas. Deus enviou Jesus para salvar o mundo, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que enviou o seu Filho único, para que todo aquele que crê no seu Filho único não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Olha o que Efésios 2:1 diz: Ele vos deu vida quando estáveis mortos nos vossos delitos e pecados. Vida só em Jesus. O ser humano sem Jesus está espiritualmente morto. O ser humano sem Jesus está espiritualmente morto. Então você pode novamente lembrar aqui: será que tem alguém que está morto espiritualmente? Será que tem? Você conhece? Quantos ao nosso redor estão à beira da morte espiritual e não têm esperança de Cristo? Precisa do nosso testemunho e da nossa ação para serem resgatados. Deus quer usar você para alcançar pessoas, para alcançar vidas que estão perdidas. A Kelly perguntou para mim hoje pela manhã, falou: você está sabendo o que está acontecendo na Venezuela? Eu falei: eu estou, mas eu até agora não quis ler nada a respeito. Eu estou muito consternado com o sofrimento. Eu até começo a imaginar: meu Deus, mais de 50 mil pessoas mortas por um abalo sísmico da terra, engolidos vivos. Meu Deus do céu, mais de 50 mil pessoas num país vizinho do nosso, com um desastre natural. Eu peguei e falei: olha, eu estou evitando sofrer mais, eu passei muito sofrimento um tempo agora atrás, eu estou evitando, mas o coração está arrebentando aqui. Eu fico pensando: meu Deus, quantas e quantas pessoas morreram sem ouvir o Evangelho de Jesus Cristo. E Deus tem nos dado a oportunidade de sermos bênção na vida das pessoas, e às vezes nós negamos de compartilhar a nossa fé com essas pessoas. Viu, irmãos, como que é um chamamento, é um desafio, Jesus, todo o seu ministério desenvolve em torno disso, e por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Agora que eu vou para o céu, vá por todo canto e fale de mim, Jesus disse. E continuamos até pleno século 21 falando de Jesus Cristo para o mundo todo, mas ainda assim o mundo todo ainda não ouviu falar de Jesus. Mas ainda assim, muita gente só conhece o Jesus da religião, mas não o Jesus Salvador, aquele que é amigo pessoal, meu e seu, como nós temos falado e vivenciado aqui. Então o nosso coração tem que arder por almas, irmãos. Nosso coração tem que arder por almas. O último sermão do Conrado, os 2 últimos sermões, é nessa preocupação, de alcançar almas, de alcançar vidas. E a gente tem tantas e tantas pessoas aí, precisando serem alcançadas. Qual que é então a segunda coisa? É a responsabilidade do crente. Em primeiro lugar, a gente precisa entender que o crente é chamado para salvar vidas, há um chamado de Deus para isso.
E em segundo lugar, nós é que temos essa responsabilidade. Quem é que Deus vai usar para salvar a vida do próximo? Eu e você. Salvar alguém da família? Eu e você. Então o versículo chama: livra os que são levados à morte. Deus livra eles. E aí nós vamos entender como é que nós podemos então levar a salvação até as vidas. De que maneira? De que forma? De que meio? Aí muitas pessoas falam assim: eu não sei falar, pastor, eu não sei expressar, mas eu posso levar. Tem como eu participar disso? Glória a Deus, aleluia. Tem várias formas, nós vamos ver ela aqui. Tem muito mais das que eu vou falar com vocês, mas nós vamos falar sobre as básicas que são importantes para a nossa caminhada, para a nossa fé. Ezequiel 3,18 diz assim: olha que texto maravilhoso: quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, e tu não lhe falarás para que se converta, ele morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue, o sangue dele estará nas suas mãos, o sangue requererei da tua mão. Então, se está o ímpio perecendo, e você já fala para ele: olha, tem como você ser salvo, tem como você alcançar a salvação, mas você deixar ele se perder na impiedade dele, a misericórdia de Jesus. Então eu fiquei imaginando, que eu não estava muito bem de saúde quando o marido da minha vizinha morreu. O marido da minha vizinha que morreu faz pouco tempo. Eu não estava bem de saúde. Aí lá no meu coração fiquei assim, martirizado. Puxa vida, com tanta oportunidade de falar de Jesus para ele. Lógico, eu falei algumas vezes, mas nunca falei com ele: você precisa aceitar Jesus, entregar a vida para Jesus. Eu fiquei desse jeito. Daqui a pouco eu ouço alguém da família falar assim: não, pastor, meu pai, ele se converteu antes de morrer, ele entregou a vida para Jesus lá no leito do hospital. Falei: glória a Deus, Deus levou pessoas até o hospital para apresentar Jesus para ele. Então, olha, irmãos, como que isso é importante, como isso é válido. Às vezes a gente não dá importância para isso, mas isso é importantíssimo para aquele que está, principalmente, no estado final da sua vida. Então, o Ezequiel está dizendo: está morrendo no pecado e você não apresenta o evangelho para ele, cuidado, pode voltar contra você. Você está tendo a oportunidade de não estar falando, então parece um puxão de orelha, na verdade nós temos a oportunidade. Então, de que forma que nós podemos fazer isso? Nós vamos chegar lá. Nós temos oportunidade de alertar os perdidos. A gente fala: cuidado com esse evangelho, se você entregar a vida para Jesus, você vai para o inferno. Realmente, é uma sentença muito séria, muito séria. Como que você pode falar isso se você não apresentou o evangelho? Se você não falou de Jesus para ela, e se ela negou a Jesus, aí sim, tudo bem, pode até falar, mas aí é só você no particular. Mas publicamente, eu, por exemplo, não uso essas linguagens. Nunca usei essa linguagem com ninguém, porque eu não me sinto juízo de julgar ninguém. Você vai para o céu, você vai para o inferno. Quem sou eu? Sou apenas o Zé. Então não sou ninguém para falar isso para ninguém, mas Deus está te dando a oportunidade, você não está falando, ou você não está fazendo nada, alguma coisa pode ser feita, e nós vamos ver isso em nome de Jesus. Vamos lá. Deus também quer que nós venhamos a ser instrumentos, um instrumento de Deus para salvar as pessoas. Diga para o irmão que está do lado: você é um instrumento de Deus para salvar pessoas. Então, como é que eu e você podemos ser instrumentos de Deus para salvar pessoas? Em primeiro lugar, através da pregação do evangelho. Ela queria aceitar Jesus, minha vizinha. Eu fui lá e apresentei para ela o evangelho de Jesus Cristo. Olha, a salvação não está na religião. A religião é uma canoa furada. A salvação está naquele que morreu pela senhora, Jesus Cristo. Esse sim é o Salvador. Quando eu vou nos velórios, eu não deixo de enfatizar isso, eu enfatizo mesmo. Somente Jesus Cristo pode nos levar para o céu. Não é a religião. Às vezes eu falo: eu sou crente desde a mesma cidade do céu. Se não tiver enquanto pessoal com Jesus, não vai. Quando os meus filhos tiveram maturidade, todos 3 foram batizados, mas todos eles tiveram pé de orelha do pai: filho, vem aqui, vamos conversar, vem aqui, vou apresentar para você as 4 leis espirituais. Deus te ama, tem um plano maravilhoso. O Asaf, o Abel e o Amanda. Eu fiz isso um por um. Entregaram a vida para Jesus, batizaram nas águas, irmãos que estavam aqui, viram todo o processo. Não deixei de, na época da razão, fazer isso com os meus filhos, porque eu tinha que apresentar o evangelho primeiro para os meus, para depois eu poder apresentar o evangelho para os outros, certo?
Como é que você vai salvar os outros se você não salva nem a sua casa? Então eu senti a responsabilidade como sacerdote do meu lar e fui lá e fiz isso com os meus 3 filhos. Os meus 3 filhos, graças a Deus, tiveram a oportunidade deles, né? Ela não foi negada. Então, Marcos 16:15, Jesus diz isso: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Amém? Amém. Então, como é que eu posso? Anunciando o evangelho de Jesus Cristo. Mas pastor, eu não sei, eu não consigo. Calma, vou chegar em você, né? Você é um instrumento de Deus para salvar vidas. Pode ser através da pregação do evangelho, mas tem mais forma, tem mais meios, tem outras maneiras, né? Tem outras maneiras. Opa, eu adiantei. Opa. Aí, através da oração intercessória, né? Então, como que eu posso pregar o evangelho? Orando, irmãos. Eu não sei falar, mas eu sei orar. O que é orar? É falar com Deus. Deus, olha meu vizinho. Deus, olha meu pai. Deus, olha minha mãe. Deus, olha a situação que está. É o meu filho que ainda não encontrou com Jesus. Senhor, faz a obra. Senhor, que a tua palavra chegue até ele. Senhor, que o Senhor use alguém para ser canal de bênção na vida dele. Senhor, que o Senhor envie anjos. Eu vou contar para os irmãos essa experiência de anjo, que ela é muito importante. Ela é muito importante. Ontem à tarde eu estava lá no sítio do Gilberto e eu olhei para o meu celular e vi 5 ligações. Eu olhei 5 ligações perdidas, olhei, era meu sogro. Aí eu liguei para ele: ah, Roberto, agora não precisa mais, agora já passou. E não me falou nada. Aí eu, lógico, imediatamente liguei para a Kelly. Falei: Kelly, o que está acontecendo? Aconteceu alguma coisa? Ela: não aconteceu nada não. É que o meu pai foi lá na igreja, passou na porta lá da igreja, estava lá e a Sabesp chegou lá. Ah, é? E desligou, mudou o cavalete. Eu falei: não, realmente eu fui na Sabesp para fazer isso. Eu falei para eles fazerem na segunda, na terça-feira, que tem culto, né? E agora, como é que faz? Vai ficar sem água na igreja. Aí tudo bem. Cheguei em casa, 10 e pouca da noite, fui dormir. Cheguei cedo na escola bíblica dominical e olhei. Falei: e agora? Como é que nós vamos ligar essa água? O prédio vai vir, irmãos, vai ter culto à noite. Meu irmão até falou ontem à noite assim, no ensaio do louvor: vai ter que cancelar o culto, né? Aí ele falou: não, meu marido vai resolver isso aí. E eu cheguei e falei: não, fica tranquila, meu amor, fica em paz, vai se resolver, Deus vai fazer a obra dele, Deus vai entrar com providência, fica tranquilo. Se ninguém aparecer, eu vou dar um jeito. Daqui a pouco eu olho lá fora, chega 2 anjos num carro da Sabesp. 2 anjos num carro da Sabesp. Aí chegou 2 anjos. Eu pedi licença, porrada subiu a classe da escola bíblica, e fui lá conversar com os 2. E fui falar com eles: escuta, tal, assim, vocês vieram aqui e tal, no sábado, aí nós vamos ficar sem água aqui. Ele olhou e falou assim: não, realmente, nós não viemos aqui para mexer com água, nós viemos aqui para tampar, porque nós quebramos a calçada, viemos cobrir a calçada. Ele falou: então, meu querido, olha, nós vamos ficar sem água aí, o que você pode fazer? Eu não posso fazer nada. Eu falei: mas vem, conversa lá com o seu patrão, com o seu chefe, quem sabe, né? Tá passando uma tela, né? Você vale 9 aqui, você vale 9 aqui. Ele falou: tá bom, eu vou chegar lá, vou conversar com o meu patrão. E aí, se ele autorizar, eu volto aqui e arrumo para o senhor. Tudo bem, não tem mais. Você já entregou a vida para Jesus? Hoje eu estou desse jeito, tá? Ele: não, eu já sou cristão. Eu: não, pastor, quando era criança, eu era aqui dessa igreja. Eu lembro dessa igreja, quando era lá no fundo, assim. Falei: oportunidade boa para você voltar, olha aí, vem da família, vem aqui. Não, que dia que tem culto, né? Eu falei: não tem comigo. Então, vou vir com a minha família aqui. Não, eu sou de outra igreja, beleza. Foi embora. E nós continuamos na escola bíblica. Aí aqui meu coração caiu, Senhor, que a resposta seja positiva, né? Aí, quase terminando a escola bíblica, eles chegaram, de Conrado novamente assumir a sala. Conrado me substitui tudo aqui. Tá bom, hein, John? Está soltando para eles sempre. Aí eu corri lá para conversar com eles e tal. Ele falou: olha, nós chegamos lá, o patrão falou que não era o nosso serviço, que o nosso trabalho era só esse. Entrou para dentro e depois ele voltou assim, tá, vai falar mesmo. Rapaz, mesmo, né? Vai lá e resolve o problema. Aí ele chegou aqui já com tudo, já resolveu, já ligou a água. Aí eu falei para ele: está vendo? Eu estava no meu coração: o Senhor vai enviar anjos. Vocês 2 foram anjos de Deus hoje aqui nessa igreja. Então, a oportunidade de pregar o evangelho, não dá para pregar? Ora, irmão, ora que Deus providencia. Deus vai fazer a obra. Você vai ver o seu ente vai ser alcançado pelo evangelho. Vai ser salvo, não, Jesus, eu não sei falar, mas você sabe falar com o Papai do Céu.
com a sua expressão, talvez até aquela expressão, meu Deus, misericórdia da minha vida, Senhor. Irmão, isso já é falar com Deus, amém? Então o que é oração? Eu até posso dizer com outras palavras, né? Oração é a expressão da alma para com Deus, amém? Então a oração é um meio vital para salvar vidas. Vai lá a estratégia do Conrado no treinamento que ele está dando lá. Qual é a estratégia? O fator Barnabé, né? Fator Barnabé, está lá uma urninha de oração, né? Em que vai orar, vai colocar o nome, vai orar para que as pessoas sejam alcançadas, né? Quer ver um fruto dessa oração? Ney, fica de pé. Aí, fruto dessa oração, dessa estratégia. Orar, irmão. Apenas isso, apenas orar, Deus vai alcançar a vida onde ela está. Deus é maravilhoso, aleluia. Olha o que Timóteo diz: exorta, pois, antes de tudo, que façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Ora, irmão, ora, em nome de Jesus. Nós estamos orando pelas almas perdidas, temos intercedido por nossos amigos, familiares e até desconhecidos, para que conheçam a Cristo. Temos colocado diante de Deus isso. Irmãos, nós temos que ter vontade de que as almas sejam salvas. Às vezes a pessoa quer que a igreja cresça e quer que a igreja cresça por meio do pastor, não porque a pregação, não porque o culto, não porque... Irmãos, a igreja vai crescer à medida que você orar, à medida que você pregar o evangelho, porque ovelha gera ovelha. E de que jeito que ovelha gera ovelha? Às vezes não precisa nem falar, apenas colocar na presença de Deus, e Deus vai ouvir a sua oração, amém? Glória a Deus. Em terceiro lugar, e aí é importante isso, há uma urgência, há uma urgência, através da oração, através do nosso testemunho de vida. Então, uma urgência para a igreja se tornar de fato luz nesse Brasil, para que você seja de verdade luz, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifique o vosso Pai que está no céu. Pregue, de preferência não use palavras para pregar, seja um modelo. Um modelo de pai, um modelo de empregado, um modelo de patrão, um modelo de cristão, que seja verdadeiro, que viva o evangelho, que ore, que busque, mas que tenha uma vida ilibada, uma vida séria, uma vida honesta, nesse mundo tão carente de exemplares masculinos de verdade, exemplares femininos de verdade, num mundo onde tudo está bagunçado, está revertido, o negócio está, virou um revertério na boca do estampo, da humanidade. Está uma coisa meio louca, meio maluca, o ser humano está meio luta por aí. Aí do lado de fora você vê como é que a sociedade está toda maculada, machucada. E o que a gente vê? Falta homens de verdade, homem mesmo, mas homem macho, de Deus, homem de Deus mesmo, maridão de Deus, mulher de Deus, de verdade, que a luz brilha, que é bênção, pelo exemplo, pelo modo de viver, às vezes pensa que é aparência, também às vezes a aparência às vezes atrapalha também, mas todo um cuidado para levar o evangelho até as pessoas por meio do testemunho pessoal, numa vida cristã. O tempo de Deus, irmãos, ele é hoje, é agora, amém? Amém? Segundo lugar, através do nosso testemunho de vida. Qual outra forma, qual outra maneira de nós levarmos essa salvação até a vida das pessoas, de que forma? Através urgência de salvar vidas. Eu andei para frente e para trás. Isso. Aqui mexer, tá vendo? Lá tem, aqui não tem. Ou aqui tem, lá não tem. O que eu fiz aí? Acontece, É que na hora de montar slide, eu faço assim, eu faço um slide para mim e um slide para os irmãos. O meu é mais carregado. Por isso que às vezes eu uso esse aqui, às vezes eu só vou naquele lá. Então eu vou deixar esse daqui porque ele conflitou. Não tem jeito,
Agora aqui está bem mais amplo. Vamos lá. Então, nosso testemunho de vida, ele alcança a vida das pessoas. Ele fala, eu quero ser crente como meu vizinho. Olha como é que ele vive. Ele não é ácido, e tem crente ácido. Tem crente que atrapalha ao invés de ajudar. Com acidez da fé que vive. Às vezes ele é uma bênção na igreja, mas em casa é um terror. Às vezes ele é um modelo na igreja de conduta e tal, mas na empresa é um horror. Às vezes ele é uma bênção na igreja, mas lá no meio da sociedade é um horror, é um mau testemunho. Estava contando para a Kelly que eu cheguei e falei assim, você não sabe o que me aconteceu. Eu tenho um aluno na minha sala. Ô Jesus, está gravado agora. Não vou brincar. Vou ver se eu consigo editar. Mas um aluno na minha sala que aconteceu um problema lá na escola. Acontece crianças maiores e crianças menores, tal. Ele pediu para ir no banheiro, eu deixei no intervalo dos grandes. Aí imagina, aquele negócio dos grandes e dos pequenos. O que acontece, Beleza. Aí o menino ficou chateado, tal. Eu falei para ele que eu ia resolver aquilo ali e tal. Tranquilo. Aí o pai veio conversar comigo depois na internet. Meu filho, isso aqui. Eu falei, meu irmão, fica tranquilo, fica em paz, que é um caso que o professor resolveu. Eu vou conversa com a direção, conversa com o professor, a gente vai resolver isso uma boa. Isso era mais ou menos umas 10 horas da manhã. Quando eu saio para fora da sala, o bonitão está do lado de fora, ameaçando o diretor, ameaçando o professor, ameaçando todo mundo. E o bonitão crente ainda por cima, com aquelas atitudes horrorosas, horríveis de se ver. Aí eu olhava para mim assim, falando, professor, o que faz? Eu falei, chama a polícia. Chama a polícia. Chama a polícia. Caso desse aí precisa respeito com a autoridade, porque o diretor é uma autoridade, na escola, na frente do filho, um mau exemplo desse, eu chamar a polícia para ele. E já saí. Se fosse comigo, eu chamava a polícia. Não é que veio me desacatar aqui, que negócio é esse? E eu já fiz isso 2 vezes já com pais, Uma vez eu peguei um pai lá no outra escola e falei a mesma coisa para ele. Olha que exemplo comigo que você está dando para seu filho, hein? Aqui na sala de aula, na frente do professor, com esse papelão, rapaz. E era um homem, Era um homem com a professora, eu cheguei. Tem lugar e lugar, situação em situação, e sobrando na ignorância, fala, sabe quando a pessoa sobra na ignorância, ultrapassa a normalidade, sobrando, gritando, falando algo demais, chamando pro não, ainda mais crente, misericórdia, Jesus. Aí eu contei para a Kelly e falei, Jesus, que coisa triste, mas a gente tem, infelizmente, Que necessidade que nós temos de homens de verdade, de mulheres de verdade, em relação à sua fé. Amém? Aleluia. Então, através do nosso testemunho pessoal, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Então, há uma urgência da missão de salvar vidas, há uma urgência para a salvação. O tempo é curto, as pessoas ao nosso redor estão em risco, não podemos esperar pelo momento certo, por uma ocasião especial. A salvação deve ser pregada com urgência. Tem oportunidade, fala em tempo e fora de tempo. Tem que falar, tem que anunciar o Evangelho, tem que orar, como a Kelly falou agora há pouco, o fim está aí, está chegando, na sua oração ela disse, está chegando. Então é urgente pregarmos o Evangelho a toda criatura, 2 Coríntios 6:2. E eis aqui agora o tempo oportuno, eis agora o dia da salvação. Amém, irmãos? Então temos que levar a salvação a todos, Nós temos que enfrentar os desafios da missão. Nossa missão é salvar vidas. Posso orar, já que eu não consigo falar. Amém? Amém? Olha lá, vai falar? Deus vai te dar autoridade, em nome de Jesus, vai usar a sua vida como um canal de bênção do Espírito Santo. Amém? E recebereis poder ao vir sobre vós o Espírito Santo. E vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judéia e Samaria, até os confins da terra, diz a palavra de Deus. Amém? Amém? Recompensa de salvar vidas. Qual que é a maravilha? Irmão, tem festa do céu, é a alegria do céu, quando alguém se converte. Eu vi aquela senhorinha orando, aceitando a Jesus ali,
E eu, numa alegria profunda, né, depois eu mais aquele, saímos de lá alegres, felizes pela missão, pela oportunidade que Deus nos deu, porque teve festa no céu. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Os anjos queriam a oportunidade que eu e você temos de pregar o Evangelho, de levar o amor de Deus até os perdidos. Glória a Deus. Por isso que eles se alegram quando nós levamos o Evangelho. Amém? Amém, irmãos? Então nós precisamos levar o Evangelho até todas as pessoas. Há uma recompensa eterna, irmãos, né? Quando agimos como instrumentos de Deus para salvar vidas, temos a promessa de recompensas eternas. O trabalho que fazemos para o reino de Deus não é vão. Colocamos o crédito lá no céu. Nós estamos fazendo a obra de Deus na terra. Amém? Olha o que diz Daniel 12:3: e os sábios resplandecerão com o resplendor do firmamento, e os que a muitos conduzem à justiça como as estrelas sempre e eternamente, né? Nós estamos trabalhando para a eternidade. Você está desenvolvendo a sua vida para a eternidade. A nossa vida aqui é transitória, ela passa rápido, mas ela não acaba aqui, sabia? A vida não acaba nesse plano, ela continua no plano celestial. Nós estamos levando o Evangelho para a eternidade, levando o Evangelho até as pessoas, para que elas, depois nós nos encontremos com elas lá no céu. Pensou que coisa maravilhosa? Aleluia. Concluindo então, para chegar no final, porque o meu tempo já deu. Ô Glória, você viu o Conrado? Não é só você não, também. O Conrado e o Antônio sempre falam, né? O tempo está curto. Aleluia. Provérbios 24:11 nos lembra do papel como cristão na missão de salvar vidas. Devemos agir para livrar os que estão sendo levados à morte, através da pregação, da oração ou do testemunho de vida. Amém? Amém. Cada um de nós tem a responsabilidade de ser instrumento nas mãos de Deus para resgatar almas. Devemos ser diligentes, orando, pregando e vivendo de maneira que atraia as pessoas para Jesus Cristo. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Eu quero que você, nessa noite, você que é um instrumento de Deus para salvar vidas, diga assim: eu sou um instrumento de Deus para salvar vidas. Tem vidas que você conhece, que precisam ser salvas. Eu quero que você lembre delas agora. Tem vidas na sua família que ainda não tiveram encontro com Jesus, ou tem vidas que afastaram da fé e estão longe do caminho do Senhor, e você quer lembrar delas nesse momento. Esse é um momento de oração, esse é um momento de clamor. O apelo dessa noite é esse: que você faça parte da salvação de muitas vidas nesse instante, e seja uma bênção nas mãos de Deus, um instrumento na mão de Deus. Diga: Senhor, eu quero ser um instrumento das suas mãos. Feche seus olhos. Seu Deus e Pai, aqui está a tua igreja, a igreja de Cristo Salva, Ministério Vida Nova, que nasceu nessa cidade há mais, Senhor, de 3 décadas. Nasceu com um grande desafio: pregar o teu Evangelho, o Evangelho do Reino nessa cidade. Assim como as demais igrejas, Senhor, nós também somos uma igreja de servos e servas que anunciam a paz, que falam das coisas boas. Senhor, aqui está a tua igreja, aqui está cada irmão, cada irmã, aqui está cada instrumento das suas mãos. E nessa noite o Senhor pode usar o teu servo e a tua serva para ser canal de bênção na vida daquele que ainda não encontrou a paz, daquele que ainda não se encontrou com o Salvador Jesus Cristo, daquele que ainda não foi alcançado. Senhor, ouça a nossa oração, ouça a nossa oração. Nos use, Senhor, como instrumento, um instrumento nas suas mãos para salvar vidas. Senhor, que nós possamos ser sensíveis ao Espírito Santo, que nós possamos compartilhar o Evangelho com aqueles que estão à beira da morte espiritual. Senhor, faz de nós um instrumento teu, faz de nós um instrumento, quer seja, Senhor, através da pregação, quer seja através do testemunho pessoal, ou quer seja através da nossa oração, do nosso clamor. Ouve nessa noite, agora nós exercitamos o clamor, a intercessão por aquele que está perdido, por aquele que ainda não foi achado, por aquele que ainda não foi encontrado, por aquele que ainda não foi salvo, Senhor. Como diz a tua palavra, quão formosos os pés daqueles que anunciam a paz, daqueles
coisas boas dessa noite. É o que nós pedimos, que teu Evangelho alcance essa pessoa que nós lembramos nessa noite. Senhor, que a nossa vida, ela venha a ser um testemunha do poder de transformação que há na pessoa bendita de Jesus Cristo, que vive e habita em nós. Faz tua obra, Senhor. Leva-nos, Senhor, como esse instrumento nas suas mãos. Vamos lá? Levante sua mão direita para o alto e diga: eu sou um instrumento de Jesus Cristo nessa terra. Ou seja, para pregar o Evangelho, ou seja, para testemunhar o Evangelho, ou seja, para orar, para que o Evangelho alcance vidas. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus Pai Todo-Poderoso, a consolação, a presença do Espírito Santo seja com cada irmão e irmã, que todos digam amém. Amém. Vamos lá, mão direita para o alto. Corre aqui, João, corre aqui. Mão direita para o alto, assim como o João falar. Irmãos, que bênção. Só um minutinho para baixar sua mão aí. Vem aqui, Cido, fazendo um favor. O Cido hoje, ele está lisonjeado, ele está feliz da vida, fazendo aniversário hoje. Então, por isso, você é? Não é você? É a sogra. E esse povo fica aguentando nós aqui. O Cido me lembrou, falou assim: ah, se vocês puderem, gente, não é se vocês puderem, nós podemos, o tempo todo nós podemos sim, com certeza, não é verdade? Então, deixa eu seu amor aqui. Irmãos, hoje é aniversário da Dolores. Aí, ó, uma salva de palmas para ela. Tem mais alguém aniversariando hoje ou não? Hoje não? Tem mais? O Heitor? Não, o Heitor foi assim ontem, né? Vem aqui, Heitor, vem aqui, vamos orar para você também. O Heitor foi assim ontem. Cadê o Pedro? É o Pedro. Olha, ele está vendo? E eles ficam escondidinhos, não falam nada, não convidam para o churrasco, não traz o bolo. Não é verdade? Diz que a lenha está molhada. Só porque eu falei que eu estou tomando medicação para diabetes, eles falam assim: você não pode. Então Ele diz que churrasco não dá porque a lenha está molhada. Queridos, olha que bênção. O Cido, ele está feliz da vida por mais um ano de vida da esposa. Ele está aqui conosco todos os dias. Ele chega um pouquinho mais cedo, ele vai lá no fundo, sabe, no momento do devocional com a gente, sabe? E olha, eu tenho certeza que o coração dele está aí explodindo de alegria, né, por conta desse momento, né? Você quer falar alguma coisa, uma frase para ela assim? E depois daquele jantar que nós tivemos semana passada, rapaz, depois daquela palavra que ele deu lá, o que você acha? Ó. Queridos, então vamos lá, vamos cantar para a vez, então, que bem curtir, né? E depois oramos. Editar o vídeo, né? Vamos lá, 1, 2, 3 e parabéns para vocês nessa data felicidade, muitos anos de vida. Isso. Que a vida seja um eterno sorriso. Esse rosto, sorrisão aí. Uma chuva de bênção. E vamos orar. Vamos orar. Senhor Deus, poderoso, Criador dos céus e da terra, Tu conheces, Senhor Jesus, cada um aqui, Pai. Aleluia. Senhor, desde o ventre Tu os conheces, Senhor, e nesse dia, Senhor Jesus querido, que eles possam ser mais uma vez cobertos pela Tua graça, pelo Teu favor, pelo Teu amor, e que o Teu Espírito Santo permaneça sobre eles, coloque os Teus anjos acampados ao redor deles, e em tudo que eles forem fazer, Pai, que seja para a glória do Teu santo e poderoso nome, que o Teu nome seja glorificado, assim como a mensagem pregada, que possam resplandecer neles a Tua luz, e onde eles forem, que eles possam, Senhor Jesus querido, refletir a Tua imagem. Senhor, dê a eles muitos e muitos anos de vida repleto de bênçãos para a glória do Teu santo e poderoso nome. Amém. 1, 2 e 3.